Receba a paz do Senhor Jesus onde estiver. Hoje quero te falar que eu entendo que às vezes as maiores batalhas que enfrentamos não acontecem fora, mas dentro da alma, que é na nossa mente e no coração. Ficamos à deriva de um conflito constante, onde queremos fazer o bem, mas algo dentro de nós nos puxa na direção contrária. Essa é a voz da carne, tentando silenciar o espírito, o cansaço da alma, tentando sufocar a fé. Mas Deus nos lembra hoje, essa luta tem solução, e a vitória vem pela graça. Não é por força nem por mérito, mas pela presença viva do Espírito Santo que habita em nós. Antes de continuarmos, se você ainda não faz parte do nosso canal, inscreva-se agora em Deus e Eu para continuar recebendo mensagens que edificam e orações que fortalecem o seu espírito. E nos ajude deixando o seu like e compartilhando este vídeo com alguém que também está travando batalhas internas. Porque quando a palavra se espalha, cadeias espirituais se quebram. Fique comigo até o final desta oração e juntos vamos buscar a força que vem do alto para vencer o mal com o bem e andar guiados pelo Espírito de Deus. O apóstolo Paulo escreveu em Romanos 7, versículo 19: Pois o bem que quero fazer não o faço, mas o mal que não quero, esse pratico. Essa é a realidade da batalha espiritual que enfrentamos todos os dias. Mas hoje, o Espírito Santo quer te ensinar a vencer essa guerra, não lutando sozinho, e sim rendendo o coração à graça que liberta e transforma. Quando olhamos para a vida de Paulo, percebemos que a verdadeira força espiritual nasce da rendição. Ele era um homem cheio de coragem e sabedoria, mas o que realmente o diferenciava era o poder de Deus agindo através dele. A palavra nos ensina em Atos 19, versículos 11 e 12. Deus fazia milagres extraordinários por meio de Paulo, de modo que até lenços e aventais que ele usava eram levados aos enfermos, e estes ficavam curados de suas doenças e os espíritos malignos saíam deles. Nada disso vinha da sua própria capacidade, vinha da presença do Espírito Santo que habitava em um coração completamente entregue. Paulo não lutava na força da carne, ele lutava na dependência de Deus, e é isso que o tornava vitorioso mesmo em meio à dor. Talvez você também esteja lutando contra algo que te enfraquece, um hábito, um pensamento, uma tentação, uma culpa antiga. Mas Deus quer te lembrar, não é pela sua força que você vence, é pela graça que age quando você se rende. A vitória espiritual começa quando reconhecemos a fraqueza e deixamos o poder de Cristo agir dentro de nós. É nessa entrega que a graça transforma, liberta e faz o impossível acontecer. Há momentos em que a alma se sente cansada de lutar. Você tenta fazer o certo, busca vencer tentações, mas parece que a fraqueza sempre volta para te lembrar de quem você foi. Mas é exatamente aí que Deus revela o verdadeiro poder da sua graça. A palavra nos ensina em 2 Coríntios 12, versículo 9. A minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Paulo entendeu que a vitória espiritual não nasce do esforço humano, mas da dependência total de Deus. É quando reconhecemos que sozinhos não conseguimos, que o Espírito Santo começa a agir. A fraqueza, quando entregue a Cristo, deixa de ser um peso e se torna um altar. É ali, nas nossas limitações, que o poder de Deus se manifesta com mais clareza. Por isso, não tenha medo de admitir sua dor, sua luta ou suas quedas. Deus não te rejeita por isso. Ele usa justamente o que é imperfeito para mostrar que a graça é maior do que o pecado e o amor é mais forte que a culpa. A luta contra o pecado pode parecer interminável. Muitos se culpam por ainda tropeçar, por não serem fortes o bastante e acabam acreditando que Deus já desistiu deles. Mas a verdade é que a graça de Deus não se afasta nas quedas. Ela se aproxima para levantar.
Está escrito em Romanos 6, versículo 14: pois o pecado não terá domínio sobre vós, porque não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. O poder do pecado foi quebrado na cruz. Isso significa que, em Cristo, você já não é mais escravo das antigas prisões da alma. A culpa que te paralisava não define mais quem você é. A graça te cobre, te restaura e te dá uma nova chance todos os dias. A lei aponta o erro, mas a graça oferece perdão. A carne cai, mas o espírito levanta. E quando o inimigo tentar te lembrar do teu passado, declare com fé: eu vivo pela graça e o pecado não tem mais domínio sobre mim. A vitória espiritual não vem de tentar ser perfeito, mas de caminhar em constante arrependimento e renovação. É assim que o Espírito Santo vai moldando o teu coração, até que a vontade de Deus se torne maior do que qualquer desejo da carne. Existe um segredo para vencer a batalha que acontece dentro de nós. E ele não está em tentar ser mais forte, mas em permitir que o Espírito Santo conduza cada passo. Quando o coração é guiado por Deus, a carne perde força e o inimigo perde território. A palavra nos ensina em Gálatas 5, versículo 16: digo, porém, vivam pelo Espírito, e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Andar no Espírito é mais do que evitar o pecado. É escolher todos os dias caminhar na presença de Deus. É alimentar a alma com oração, com a palavra e com adoração, até que a voz do Espírito se torne mais alta do que as tentações do mundo. Quando você anda no Espírito, sua mente é transformada, seus impulsos são controlados e sua fé se torna inabalável. A carne grita, mas o Espírito sussurra paz. O mal tenta te dominar, mas a presença de Deus te envolve com poder e discernimento. Essa é a vitória que o Senhor quer te ensinar hoje. Não lutar sozinho, mas permitir que Ele lute por você. Porque quem anda no Espírito anda em liberdade. E onde há o Espírito do Senhor, aí há vitória, proteção e paz. Toda batalha espiritual tem um momento decisivo, a hora da tentação. É quando a carne tenta dominar, o medo tenta enfraquecer e o inimigo sussurra mentiras para te afastar da presença de Deus. Mas nenhuma dessas forças é maior do que a fidelidade do Senhor. A palavra declara em 1 Coríntios 10, versículo 13: não sobreveio a vocês tentação que não fosse comum aos homens, e Deus é fiel. Ele não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar. Mas quando forem tentados, Ele lhes providenciará um escape para que o possam suportar. Essa promessa muda tudo. Ela nos lembra que a tentação não é um castigo, é uma oportunidade de escolher Deus novamente. Quando o inimigo tentar te prender, o Espírito Santo te mostrará uma saída, um pensamento, uma palavra, uma lembrança, uma direção. Não lute com as armas da carne. Ore, se cale quando for preciso, se afaste quando necessário e permita que a graça te guie. O escape sempre existe e está em reconhecer que a presença de Deus é mais forte do que qualquer desejo passageiro. Nenhuma batalha espiritual é vencida sem arrependimento verdadeiro. Não aquele que nasce do medo, mas o que vem do amor, o desejo sincero de voltar a andar com Deus. Porque o arrependimento não é o fim, é o recomeço da comunhão com o Pai. Está escrito em 1 João capítulo 1, versículo 9: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. O perdão de Deus não é um alívio momentâneo, é uma limpeza profunda na alma. Quando confessamos com sinceridade, o Espírito Santo nos lava por dentro, apaga a culpa e devolve a paz que o pecado tentou roubar. Talvez você tenha se sentido distante, cansado ou indigno da presença de Deus. Mas o Senhor te diz hoje: meu filho, volte, eu ainda te espero. Ele não te chama para te condenar, mas para te restaurar.
E quanto mais você se entrega, mais o céu se move ao seu favor. Não há pecado tão grande que o sangue de Jesus não possa limpar. Hoje é o dia de deixar o fardo no altar e permitir que o amor de Deus te abrace de novo, para curar, restaurar e te preparar para uma nova vitória espiritual. Agora é hora de se aquietar. Respire fundo. Deixe que cada pensamento acelerado se renda à presença de Deus. Talvez você tenha passado o dia lutando contra preocupações, tentações, lembranças ou medos, mas neste instante o Senhor te chama para descansar nele. Silencie a alma, porque Deus está ouvindo a tua oração. Ele vê o que você carrega no coração e conhece a batalha que ninguém mais percebe. Esse é o teu momento com o Pai, um momento de entrega, cura e fortalecimento. Feche os olhos, se possível, e permita que o Espírito Santo envolva o teu ambiente com paz. Sinta a presença daquele que nunca te abandonou, mesmo nas tuas quedas. Ele está aqui e quer renovar tuas forças, restaurar tua mente e reacender tua fé. Vamos orar juntos e declarar que em Cristo a vitória já foi conquistada. Senhor meu Deus e meu Pai, hoje me coloco diante de Ti em sinceridade e quebrantamento. Tu conheces a luta que travo dentro de mim, as tentações que me cercam, os pensamentos que me enfraquecem e os medos que às vezes tentam dominar o meu coração. Mas nesta hora eu declaro: não lutarei sozinho. A minha força vem do Teu Espírito e a Tua graça é suficiente para mim. Pai, quando a carne quiser prevalecer, me ensina a escolher o Teu caminho. Quando o inimigo tentar me prender em culpa, me lembra que já fui libertado na cruz. Cobre-me com o Teu sangue, Jesus, e coloca um escudo de proteção ao meu redor. Eu rejeito toda voz que me condena e toda força espiritual que tenta me afastar de Ti. Declaro que o pecado não tem mais domínio sobre a minha vida, porque estou debaixo da graça e não da lei. Renova minha mente, purifica meu coração e fortalece o meu espírito para permanecer firme, mesmo nas batalhas mais difíceis. Senhor, eu Te entrego cada fraqueza, cada hábito, cada área que ainda precisa ser transformada. Toca onde eu não posso mudar sozinho e faz da minha vida um testemunho do Teu poder. Enche-me do Teu Espírito Santo para que eu ande em vitória, discernimento e santidade. Hoje eu declaro: sou livre pela graça, protegido pelo Teu poder e guiado pela Tua presença. Em nome de Jesus, eu oro e creio. Amém. Senhor amado, hoje Te agradecemos porque a Tua graça nos alcançou. Em meio às batalhas internas e às lutas da alma, o Teu amor permaneceu o mesmo, firme, paciente e cheio de misericórdia. Obrigado porque em Ti encontramos perdão, direção e nova força para continuar. A Tua palavra declara em 2 Coríntios 5, versículo 17: se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram e tudo se fez novo. Pai querido, que cada pessoa que orou comigo sinta o peso da culpa sendo removido e o coração sendo restaurado. Que o Espírito Santo traga paz onde havia guerra, fé onde havia medo e esperança onde havia desistência. Faz nascer dentro de cada um uma nova vida, cheia de luz, propósito e vitória espiritual. Amém. E antes de encerrar, quero te deixar um desafio de fé. Nesta semana, quando a luta interior tentar voltar, declare em voz alta: eu sou nova criatura em Cristo Jesus. O pecado não tem poder sobre mim. Faça disso sua oração diária. Toda vez que a tentação bater à porta, responda com a verdade da palavra e verá o poder da graça te levantar de novo. Que a presença do Senhor te acompanhe, te proteja e te fortaleça em cada decisão. E nunca se esqueça, minha paz não vem da ausência de problemas, mas da certeza de que Jesus está comigo em qualquer situação. Que Deus abençoe a sua vida e cubra você e sua família com proteção e paz. Nos vemos na próxima oração.